Salmos de número 107, a partir do verso 17. Salmos de número 107, a partir do verso 17. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Hoje é um culto de ensino e nós prezamos em ministrar a palavra de Deus de forma mais didática, que você possa absorver e aprender da palavra de Deus. Verso 17, todos encontraram, amém? Diz assim: os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Vou repetir: os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Verso 18: a sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até às portas da morte. Verso 19: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 20 e último, diz assim: enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém? Diga comigo assim: Ele enviou. Diga: a sua palavra. E agora: e os sarou. Tome seu assento, por gentileza. Nessa noite eu quero pregar, eu quero falar debaixo do tema: você precisa ser curado e precisa deixar a palavra de Deus te curar. Diga comigo assim: eu preciso ser curado. Agora diga assim: eu preciso deixar a palavra de Deus me curar. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo dias onde somos inteiramente, completamente dependente da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Ai de nós, se não fora o Senhor. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos que o povo de Israel diz: ai de nós, se não fora o Senhor. Ora, diga Israel, se o Senhor não fosse conosco, os nossos adversários nos teriam devorado vivos. É isso que os nossos adversários querem. E qual é o maior adversário da nossa alma? Satanás. A palavra que foi ministrada aqui domingo foi João 10:10, que diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função única e exclusiva de Satanás: matar, roubar e destruir. Ele é matador, ele é roubador e ele é destruidor. Então, com base nisso, nós precisamos entender que nós, seres humanos, independente do nosso cargo, da nossa posição, da nossa formação acadêmica, independentemente de qualquer situação ou posição que eu e você nos encontremos, nós precisamos de pelo menos duas coisas. Primeiro, nós precisamos de ser curados. Segundo, nós precisamos deixar que a palavra de Deus me cure. Porque uma coisa é eu ser curado, outra coisa é eu deixar que Deus me cure. Todos nós, em algum momento da nossa vida, experimentamos alguma situação e precisamos passar por um processo de restauração, um processo de cura, um processo onde Deus vai trabalhar na minha, na sua ferida. Ele vai colocar o bálsamo de Gileade, Ele vai derramar o azeite do Espírito, Ele vai transformar aquela ferida, aquela mágoa, Ele vai trazer uma cicatriz e vai me sarar por completamente. Isaías no capítulo 1, versos 5 e 6, Isaías declarou assim: olha, preste atenção,
o que Isaías disse? Ele disse: toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Veja só que o profeta declarou que há, por consequência, por natureza, uma doença exposta em nós. Deus se apresenta para nós como Deus que sara, Jeová Rafá. Jeová Rafá é o anjo que traz nas suas asas a cura, e Deus é essa teofania nesse anjo que traz a cura. Êxodo capítulo 15, verso 26, a Bíblia diz que eu sou o Senhor que te sara. E nessa noite eu já começo a declarar sobre a sua vida, eu já começo a declarar sobre a sua saúde, eu já começo a declarar sobre a sua casa, eu já começo a declarar sobre a sua alma, que haverá saúde sendo liberada na sua vida aqui nessa noite. Em Jeremias capítulo 17, verso 14, diz que: sara-me, ó Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Em Tiago capítulo 5, verso 15 e verso 16, diz assim: o coração, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Observe bem que esse texto de Tiago, muito conhecido de nós, ele fala que Deus traz cura para o seu povo. Observe que o texto de Tiago diz também que o pecado, ele traz doenças. Diga comigo: o pecado, ele traz doenças. Esse texto de Tiago, ele liga a cura física a parte espiritual, juntamente com o perdão, que fazem parte de um processo de cura na nossa vida. Quando nós não perdoamos, nós estamos sofrendo uma doença que vai nos deteriorando, que vai acabando conosco, que vai nos enfraquecendo pouco a pouco. E pessoas que não conseguem liberar perdão são pessoas doentes. Há pessoas que vivem na prática pecaminosa, na prática do pecado, sem ter medo algum. Quem peca deveria ter pelo menos a consciência de ter medo de pecar. Mas existem pessoas que vivem na prática pecaminosa sem medir as consequências, e aí uma das consequências gravíssimas do pecado são as doenças. A Bíblia diz isso, que o salário do pecado é o quê? Repita: o salário do pecado é o quê? Porque quem comete pecado, ele está sujeito a ir desfinhando ou desfalecendo aos poucos. E quem comete ainda pior, existem vários tipos de pecado, e hoje nós estamos falando de cura. Diga comigo: cura. Precisamos ser curados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Precisamos passar pelo tratamento de cura da nossa alma. Veja que desde o início desse ano, e não foi algo combinado, que domingo Deus nos trouxe uma palavra também para cura, para restauração, para tratar comigo, para tratar com você, para tratar com o meu caráter, para tratar diretamente com famílias. E nós precisamos entender isso. Se Deus está se revelando, se Deus está falando conosco dessa natureza, pense bem, é porque Deus se preocupa conosco e sabe que nós precisamos ser curados por Ele. Agora, quem comete alguns tipos de pecado, estão cometendo pecados ainda piores, porque estão dando um passo ainda mais largo para um precipício. E quem comete um pecado chamado de pecado de imoralidade, diga comigo: imoralidade, ele peca não apenas contra Deus. Quem estiver anotando, é bom anotar mesmo. Quem comete um pecado de imoralidade, ele peca não somente contra o próprio Deus, mas ele peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6,
verso 18, Paulo liga pecado sexual a, preste atenção, olha como isso é sério, como isso é grave e como isso é importante. E é importante para que você entenda, porque só seremos libertos, só seremos salvos, só seremos livres se conhecermos a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que o diabo não quer que você leia a palavra, o diabo não quer que você estude a palavra, e o diabo não quer que você conheça a palavra. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6 verso 18, Paulo liga pecado sexual a desgaste emocional. Preste atenção, quem tem uma forte tendência, uma queda para a promiscuidade, para pecados da área sexual, para pecados envolvidos no corpo, e aí envolve uma série de fatores que eu não vou nem mencionar aqui, mas a sua mente, você é inteligente o bastante para entender do que eu estou falando. Paulo diz que quem comete pecado contra o seu corpo, ou pecados de imoralidade, ou pecados sexuais, isso está ligado a desgaste emocional. A pessoa que é muito dada a esse estilo de vida, a esse padrão de vida, porque acaba se tornando um padrão de vida na vida da pessoa. Ele vai uma vez, depois ele volta de novo, depois a dose de acetamina na mente, no cérebro, já se torna pequena, ele quer mais, ele vai querendo mais, e é o que a Bíblia diz, que um abismo puxa outro abismo. Agora, quem é muito dado a esse tipo de pecado, ele é desgastado emocionalmente. Ele é tipo aquele dodóizinho, você não pode falar com ele, que qualquer coisinha ele fica bravo, qualquer coisinha ele se ofende, qualquer coisinha ele fecha a cara, qualquer coisinha ele emburra, ele não entende, ele não ouve, ele não obedece, ele é autossuficiente. Isso é ligado a problemas de promiscuidade. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, porque esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento leva a pessoa a viver um desgaste emocional. Diga comigo: desgaste emocional. O pecado da imoralidade sexual, ele também traz, não só isso, pastor, é só desgaste emocional. A pessoa vive desgastada, ela vive estressada, ela vive perturbada, ela vive sem controle, sem domínio. Não! A pessoa que tem esse padrão de vida, ele sente uma culpa profunda, que não consegue receber o perdão de Deus, porque ele sabe que está trifunhado, ele está afundado nesse pecado, nessa lama, e não consegue sair. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te libertar, a palavra de Deus vai te curar, você vai sair daqui liberto, restaurado pelo poder da palavra. O pecado da imoralidade sexual traz culpa profunda, e não só isso, doenças físicas, e o pior, a destruição de identidade. Esse é um pecado, essa é uma área na vida do ser humano que precisa ser curada, que precisa ser liberta. Pastor, só fica nisso? Não, tem mais coisas ainda. O ódio, por exemplo, o ódio, ele traz doenças. Diga comigo: o ódio traz doenças. Pessoas que odeiam não conseguem amar o seu próximo. Pessoas que odeiam não conseguem amar o seu próximo. E hoje eu estava conversando com um irmão, e não necessariamente falamos sobre esse assunto, mas tocamos em algo semelhante, e dissemos que se a pessoa não consegue amar a si próprio, como porventura terá condição de amar alguém? Então, veja, meu irmão, para você amar a você mesmo, para você querer fazer o bem para você mesmo, você tem que entender que você está curado, liberto. E eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que talvez estejam passando qualquer problema, mas o poder da palavra é capaz de trazer a cura para a sua alma.
Pessoas que não amam a si mesmo, sabe o que elas fazem? Elas são bonzinhas demais para todo mundo. Ela ajuda todo mundo, ela é camarada, ela é muito boa para os outros, mas para ela mesmo, ela não consegue se amar. Provérbios capítulo 14, verso 30, diz assim: coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Olha só, uma outra área da nossa vida que nós temos que tratar: a inveja. Provérbios diz que o coração tranquilo, aquele que tem um coração em paz, aquele que tem um coração tranquilo, ele vive uma vida saudável, porque é vida para o seu corpo. Mas o invejoso, ele tem os ossos apodrecidos. Quando você vê alguém que é invejoso, e muitas vezes a gente se preocupa, você se preocupa com aquele que tem inveja de você. Não se preocupe nesse sentido de ter preocupação com ele, mas tenha misericórdia do invejoso, porque ele não é capaz de fazer mal a você, mas ele está causando mal para ele mesmo. A inveja também é uma doença. O orgulho e a soberba. Provérbio diz uma frase, o escritor aos Provérbios diz uma frase, que eu falo essa frase sempre aqui na igreja: a soberba antecede a queda. Guarde essa palavra: a soberba antecede a queda. Provérbios capítulo 16, verso 18, diz exatamente a mesma coisa. Ele diz assim: antes da queda vem a soberba. Ou seja, a soberba antecede a queda. A mentira também é um mal muito terrível, é uma doença. Tem pessoas que mentem tanto, que quando ele mente, ele está pensando que está falando uma verdade. Tudo isso é prática diária. Você tem que praticar em falar a verdade. E a Bíblia diz que a palavra do crente, a palavra do servo, da serva, do homem, da mulher de Deus é o quê? Sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Então evite essa prática de mentira. Para que mentir? Para que mentir? Mentira e engano contínuo, diz a Bíblia. Provérbios capítulo 12, verso 22 diz que lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, aquele que tem na sua boca a mentira, aos olhos de Deus, é uma pessoa abominável. Deus não gosta. É uma abominação diante de Deus. Então viver uma vida de mentira, ela causa prejuízo para a sua vida. Exemplo: quem vive uma vida de mentira, ela tem medo constante. Segundo, o mentiroso, ele é ansioso. Sabia que a doença do século, entre tantas outras, a ansiedade, é porque o mundo está todo averso. Ontem nós falamos isso na aula de teologia. Hoje, o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então a pessoa, se ela vive uma vida de mentira, automaticamente ela cria nela uma ansiedade. O mentiroso, ele vive uma vida dupla. Ele não sabe qual mundo que ele está, se o mundo de verdade ou o mundo de fábulas, se o mundo da verdade ou o mundo da mentira. E a mentira também, olha só, ela causa no ser humano desgaste emocional profundo. Porque cá entre nós, se alguém falou uma mentira para você hoje, ele tem que ter muita consciência e muita memória para lembrar depois da mentira que ele falou, para continuar sustentando a mentira, o mentiroso. Por isso que lá fora tem um adágio, um ditado que diz que mentira tem o quê? Perna curta. Porque ele acaba esquecendo da mentira e ele acaba tropeçando na sua própria mentira. Então, uma das coisas que precisamos ser curados nesse ano de 2026, e quando eu digo nós, eu estou dizendo você que está me assistindo online, você que vai me assistir, a igreja, os servos de Deus, precisamos caminhar no caminho do alinhamento com a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Uma coisa importante também para trazer cura, que traz cura para a nossa alma, que é necessário e que você tem que abandonar, é a falta de confissão e arrependimento. Olha para mim aqui que eu vou falar um negócio muito sério para você. O pior pecado não é o pecado de prostituição, não é o pecado de adultério,
não é o pecado de fornicação, só falei pecados na área sexual, né? Porque quando falamos de pecado é isso que vem à tona, mas tem tantos: matar, roubar, mentir, tantas outras coisas, ódio, ganância, inveja, glutonaria, tanta coisa que é pecado. Mas o pior pecado é aquele que fica escondido, ninguém sabe, só você e Deus. Você se esconde. Eu digo aqui, quando eu uso uma frase dizendo de Deus pode até correr, mas não pode se esconder, é relacionado a isso. Não é que você está correndo do seu chamado, não é que você está correndo da obra de Deus, ainda que sim também, mas o problema maior é, você está aí nesse mundinho, que às vezes, eu já deparei muito com situação assim, uma pessoa é muito boa, ele é muito crente diante da igreja, ele é muito servo na casa de Deus, entre os irmãos, mas lá fora, ele é um devasso. Então a falta de confissão, em qualquer área que seja o pecado, ele tem que haver arrependimento. Salmos capítulo 32, verso 3 diz assim, Davi disse: enquanto calei os meus pecados, enquanto calei ou omiti ou não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então a falta de confissão e a falta de arrependimento é uma doença mortal para a nossa vida. Segundo, ou terceiro, desprezar a correção de Deus. O salmista disse algo muito interessante aqui no Salmo 107, que nós acabamos de ler, no verso 17, ele diz assim: há quem esteja enfermo por causa das suas iniquidades. Sabe o que ele está dizendo? Que pessoas que pecam, que vivem uma vida pecaminosa, é uma pessoa que vive doente. É isso que a Bíblia está dizendo. Não venha brigar comigo, não venha ralhar comigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele diz: enquanto alguém está enfermo, é porque ele vive uma vida cheia de iniquidade. Esse texto de Salmos, dos Salmos 107, verso 17, ele está intrinsecamente ligado à enfermidade causada por teimosia espiritual. Pastor, eu nunca ouvi falar dessa doença, mas existe um pecado, uma doença chamada teimosia espiritual. Em outras palavras, o salmista está dizendo que quem despreza a correção do Senhor e quem despreza o que a palavra de Deus diz, ele está enfermo. Então muito cuidado, quando você ouvir a palavra de Deus, quando você ler a palavra de Deus, quando você meditar na palavra de Deus, quando você ouvir uma mensagem, uma pregação, não ligue isso a uma teimosia espiritual, porque quem despreza a correção do Senhor, da palavra, quem despreza o que a palavra diz, ele tem uma enfermidade chamada de teimosia espiritual. Em suma, o que a Bíblia está nos mostrando é que o homem está doente por causa do pecado. Diga comigo: o homem está doente por causa do pecado. Ou seja, você e eu precisamos ser curados urgentemente. Se nós entramos, põe na tela para nós, Jorge, 2026 com o propósito de alinhamento, nós temos que entender que temos que começar hoje, não é amanhã, porque primeiro a gente recebe a ordem, e a ordem está sendo liberada aqui, todo o culto, toda a palavra, toda a reunião, Deus está liberando sobre mim e sobre você. Põe a tua casa em ordem, vamos nos organizar, saia dessa vida, mude de atitude, mude a sua vida, para que então você possa receber a promessa, porque você vai estar então a partir daí alinhado com a palavra de Deus. O homem está doente por causa do pecado, ou seja, você precisa ser curado, meu irmão. Aceite isso.
Receba isso, entenda isso, abra o seu coração, comece a ouvir a voz de Deus, comece a entender, porque eu já falei de tanta coisa aqui, de teimosia espiritual, de pessoas que ouvem e tampam os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, achando que não é a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai de encontro quando ela é pregada, e ela faz o que lhe apraz, e ela não voltará vazia. Pode ser uma criança que esteja pregando a palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus, ela vai de encontro ao coração. Haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação, haverá mudança, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu não estou tirando de uma revista, eu não estou tirando de um jornal, eu não estou tirando de uma internet, eu não estou tirando do Google, eu não estou tirando do chat GPT, eu estou meditando na palavra de Deus, e ela é poderosa e eficaz para fazer o que lhe apraz. Levanta a sua voz e glorifique o nome do Senhor nessa noite comigo. Então diga comigo assim: eu preciso ser curado. Para ensaio ficou bonito. Diga de novo: eu preciso ser curado. Agora diga assim, importante: eu aceito ser curado. Diga bem forte: eu aceito ser curado. Pronto. É aí que nós queremos chegar, é saber que eu preciso, porque ninguém aqui é autossuficiente, ninguém aqui é dono da verdade. Caminhamos debaixo de uma autoridade, a autoridade maior é a autoridade da palavra de Deus. Guarde isso. Pastor, o senhor falou de ferida, pessoas precisam ser curadas, precisamos ser curados. Por que precisamos ser curados, meu irmão? Porque nem toda ferida, ela é uma ferida visível. Lembra que eu disse que o pior pecado é o pecado escondido? É o pecado oculto, que você guarda debaixo do seu travesseiro, que você guarda debaixo da sua coberta, que você guarda lá dentro do seu quarto, quando você entra para o seu quarto e fecha a porta e ninguém sabe o que está acontecendo. Quando você comenta alguma coisa com alguém, ninguém sabe que você cometeu. Pior pecado são pecados ocultos, que são capazes de definhar a nossa alma. E por isso que muitas vezes pessoas dentro da igreja estão doentes, morrendo aos poucos espiritualmente. Quem se lembra da mensagem da dracma perdida? Hein? Quem se lembra? É uma mensagem poderosa para a nossa vida. Então nem toda ferida é visível. Diga comigo: nem toda ferida é visível. Tem gente que sorri na igreja, mas chora quando chega em casa. Conhece alguém assim? Tem gente que, não apontando nada para ninguém, porque minhas mensagens não é para jogar aviãozinho para ninguém, mas é para pregar a palavra. Mas deixa eu dizer o que eu vou dizer para você, com base nisso. Tem gente que canta no louvor, mas carrega uma culpa antiga dentro do coração. Tem gente que prega fé, mas luta toda noite contra uma doença, doenças incuráveis que ele não consegue se libertar, porque não liberou alguma coisa na sua vida. Mas hoje Deus está dizendo: libera, enterra, joga fora, abra mão, abra o seu coração, receba a palavra, porque você vai receber cura. Tem gente que abraça todo mundo, mas se sente sozinho por dentro. Tem gente que trabalha muito, mas usa o cansaço para fugir da dor. Sabia que tem gente que se esconde atrás do trabalho? Das altas horas: eu trabalho muito, eu não posso fazer isso. E nós temos ouvido isso, gente, preste atenção. Eu vejo o cuidado de Deus, gente, conosco. Se Deus não falasse o que Ele tem falado nesses últimos dias, eu diria: Deus, o Senhor não está se importando conosco. Mas eu vejo Deus falando assim com paz: alinhe a sua vida, alinhe o seu schedule, alinhe o seu casamento, alinhe o seu relacionamento com seu filho, porque vocês precisam viver uma vida saudável, gente. Uma igreja saudável é uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável é uma cidade saudável. Uma cidade saudável é um estado saudável. Um estado saudável é um país saudável. Sabe por que muitos países estão doentes? Porque as pessoas estão doentes, e dentro da igreja estamos escondidos atrás de um terno, de uma gravata, de uma Bíblia,
mas hoje Deus está nos abrindo o véu e dizendo: você precisa ser curado, eu preciso da cura. Levanta a sua mão e declara bem forte para Jesus ouvir. Diga: Deus, eu preciso da tua cura nessa noite. Tem gente que tem família, mas não tem paz dentro de casa. Tem gente que tem tudo por fora, mas está todo quebrado por dentro. Tem gente que foi ferido na infância e ainda hoje sangra na sua alma, porque uma ferida ainda ficou aberta lá atrás. Deus nessa noite vai colocar um band-aid espiritual, Ele vai colocar o bálsamo de Gileade, Ele vai colocar a cura nesta ferida para a glória do nome do Senhor. Tem gente que não tem cicatriz no corpo. Olha aí, examine para você, você conhece o seu corpo, mas tem muitas marcas na sua memória. Alguma coisa que aconteceu lá atrás, uma palavra maldita, alguém que te feriu no seu ego, no seu sentimento. É uma ferida que está exposta, não foi no seu corpo, não te bateram, não te surraram, mas a sua alma está ferida. Mas Jesus hoje está dizendo: eu sou o dono da cura, eu curo você tanto por fora, como eu curo você por dentro também. Nem toda ferida aparece na pele, e o pior, algumas delas sangram em silêncio. Algumas doenças, elas doem na lembrança, na memória. Sabe aquela imagem que você tem do passado, aquilo que fizeram com você, aquilo que alguém fez com você. Por isso, gente, eu venho dizendo aqui, e olha, eu vou dizer para vocês em nome de Jesus, o céu é minha testemunha, eu não disse isso em momento nenhum para o pregador de domingo, e ele usou uma palavra que eu venho dizendo para vocês, vocês que me conhecem há muitos anos sabem disso. Eu disse: olha, todo mal que vier até a mim parou em mim, porque a partir de mim, através da minha vida para o meu filho, para a minha descendência, só será bênção. Toda maldição que lançaram sobre mim, quando chegou em mim, transformou em bênção para a glória do nome do Senhor. Por isso existem feridas emocionais, feridas espirituais, feridas familiares, feridas interiores. A Bíblia não diz apenas que Deus cura essas feridas, mas a Bíblia diz que Ele envia a sua palavra para curar. Eu tenho uma boa notícia para alguém nessa noite: a palavra da cura já foi liberada, está sendo liberada na sua vida nessa noite. A palavra de Deus traz cura para a nossa alma. A palavra de Deus, gente, ela traz cura para a nossa vida. Por isso o desafio é grande. Eu lancei um desafio aqui, eu falei em poucas palavras em alguns momentos. Eu disse na escola de teologia ontem, eu disse na internet que todo ano a gente lê a Bíblia pelo menos uma vez, mas esse ano nós estamos num desafio de caminhar mais uma milha. Qual desafio é esse, pastor? Eu quero ler a Bíblia 2 vezes esse ano, porque quanto mais Bíblia eu tiver na minha mente, quanto mais a palavra eu tiver na minha mente e no meu coração, mais curado eu serei, mais liberto eu serei, mais agraciado eu serei, mais cheio de Deus eu serei, mais fé em Deus eu terei, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é quem salva. E eu pensei que eu ia dar um estudo nessa noite, mas quando se fala da palavra, a palavra vai enchendo, a palavra vai transformando, a palavra vai libertando, a palavra vai moldando, a palavra vai falando. A palavra de Deus é a nossa solução. Por isso o salmista diz o seguinte: guardei a internet no meu coração. Sim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pecado, de novo, veja aí, novamente nos deparamos com o pecado. Agora preste atenção, a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, diga amém. A palavra de Deus, ela é poderosa para libertar, diga amém. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, diga amém. O salmista disse no Salmo 107, no verso 20 que nós lemos, o seguinte: Ele enviou a sua palavra
Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Eu vou dizer, eu não imagino, mas eu imagino sim. O que seria de nós sem a palavra de Deus? E eu louvo a Deus nessa noite porque temos um grupo grande que não veio aqui ouvir o pastor pregar, falar. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui nessa noite um grupo grande que não veio aqui ouvir ou assistir o grupo de louvor cantar, mas eu louvo a Deus porque você saiu da sua casa nessa noite fria para vir aqui e ouvir a palavra de Deus. E eu profetizo nesta noite, não é a minha palavra, eu profetizo a palavra de Deus. E a palavra de Deus no Salmo 107 está dizendo: Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Sabe o que João capítulo 1 vai dizer? Está dizendo: no princípio era o verbo é logos, logos é no grego, o grego diz palavra. No princípio ele era a palavra, Jesus, e a palavra estava com Deus, Jesus, e a palavra é Deus, Jesus, e Deus enviou a palavra e os sarou e os livrou. Seja livre nessa noite, meu irmão, pelo poder da palavra. Seja liberto nessa noite, minha irmã, pelo poder da palavra. Seja transformado nessa noite, meu querido, por Ele que é a palavra. Você pode adorar a Jesus. Provérbios capítulo 4, verso 20 e 22 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. A cura, meus amados, ela começa quando a palavra entra e onde a dor mora. Escute, vou repetir. A cura começa quando a palavra de Deus entra onde mora a dor. Por isso, nessa noite, na autoridade da palavra, escondido atrás da cruz de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, você que tem uma dor na sua alma, você que tem uma dor no seu coração, você que tem uma dor, um sofrimento que não te abandona, e eu vou dizer já na autoridade, não te abandonava, porque hoje está pegando as malas e está saindo, porque aonde a palavra entra, aonde ela entra, ela vai ter um encontro aonde mora a dor, e aquele que tem o poder para curar, para libertar, para salvar, sanar a tua dor e a tua ferida, ele está entrando nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque existem doenças, guarde isso, que só a palavra cura. Diga comigo, existem doenças que só a palavra é que cura. Só a palavra. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa procurar um médico. Sim ou não? Sim. Você precisa procurar uma ajuda de uma ciência, de um profissional da medicina. Sim ou não? Sim. Você precisa tomar medicamento. Sim ou não? Sim. Mas existem doenças, meus amados, que só a palavra de Deus traz cura. Provérbios capítulo 4, verso 20 diz assim: porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. O que é isso? A palavra de Deus. Alguns tipos de enfermidades interiores no homem precisam ser curadas. É onde o médico não consegue entrar, é onde o bisturi do cirurgião não consegue cortar, é onde a sabedoria do pediatra ou do seu PCP, do seu médico, não consegue diagnosticar, aonde a palavra de Deus é capaz de entrar. Por isso a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela entra e ela faz divisão, ela penetra até a divisão da alma, do espírito
espírito das juntas e medulas, e ainda vai mais, ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do homem. Me mostra qual médico faz isso, me mostra qual ciência faz isso, me mostra qual tecnologia faz isso, me mostra qual agente da AI ou da IA faz isso. Nenhum deles faz, mas a palavra de Deus, ela ainda é capaz de penetrar aonde isso não pode entrar. O Salmos 32, no verso 3 em diante, diz assim: enquanto calei, guarde isso para você ser curado hoje. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Sabe o que o salmista estava dizendo? Enquanto ele estava calado ali, escondendo o seu pecado, ele estava bramindo todo dia, ele estava rugindo, ele estava ali urrando todos os dias, porque não aguentava mais viver aquela vida. No verso 4 ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha, quem vive uma vida no pecado, quem vive na prática do pecado, escuta para mim, você que está aí atrás, quem vive na prática do pecado, o salmista está dizendo que a mão do Senhor pesava sobre ele, a ponto de que, o verso continua dizendo, o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Então ele estava muito mal-humorado, então ele estava muito mal agradecido, ele vivia uma vida muito terrível. E no verso 5 ele tenta mudar de ideia, de atitude. Diga comigo: eu preciso mudar de atitude. Diga comigo assim: eu preciso tomar uma atitude. Diga comigo assim: eu preciso tomar uma provisão hoje. Diga comigo: eu preciso fazer algo hoje. No verso 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado. Levanta a sua mão e diga assim: Deus, eu confesso para o Senhor todos os meus pecados. E aí ele continua dizendo: e a minha iniquidade não encobri. Não encubra o teu pecado. Conta para Jesus o que você fez. Ele não quer te matar. Matador é o diabo, acusador é Satanás. Mas quando você confessa para ele e deixa, você alcança misericórdia. Tem misericórdia nessa casa, tem misericórdia vindo sobre a sua vida, tem misericórdia vindo sobre a sua descendência. O seu filho não vai sofrer o que você sofreu, a sua esposa não vai sofrer o que a mãe dela sofreu, o marido não vai sofrer o que o pai sofreu, porque houve confissão, arrependimento e alcançamos a misericórdia. Só quem está sentindo a misericórdia, só quem está sentindo a graça, só quem está sentindo Jesus aí, dá glória para ele. Gente, você sabia que o pecado também traz medo? Pecado traz medo. 2 de Timóteo capítulo 1 verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Por que o pecado traz medo? Porque quem está em pecado, ele tem vergonha de aparecer. Quem está em pecado, ele tem vergonha de se expor. Quem tem pecado, ele gosta de ficar nos cantinhos. Quem tem pecado gosta de ficar, quem está em pecado gosta de ficar na escuridão. Quem está em pecado, ele não gosta de ser nem ouvido. Mas olha o que a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de temor. Todo espírito de temor, que o pecado que aconteceu, você tropeçou, você caiu, vacilou na sua vida, hoje vai haver arrependimento, porque Deus não te deu espírito de medo. O espírito de medo é de Satanás, o espírito de medo é do inferno. Você não vai ter medo da polícia, você não vai ter medo do ladrão, você não vai ter medo de sair do lado de fora, você não vai ter medo de trabalhar, porque você tem o Espírito do Senhor, que é espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Pecado também traz o espírito de rejeição. É um dos piores, é uma das piores doenças que nós vivemos nos nossos dias. Espírito de rejeição. A pessoa se sente rejeitada, a pessoa não se sente querida. Tudo isso, meus amados, escute, é proveniente de uma vida de prática pecaminosa. Porque entenda-me bem, se o salário do pecado é a morte, a pessoa ela não vai morrer quando ela peca instantaneamente. Mas a ação do pecado na nossa vida, se não for tratado, vai nos matando aos poucos.
A rejeição é causa disso. Salmos 27:10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus vai te acolher quando alguém te abandonar. Quando alguém te rejeitar, não se sinta rejeitado. Isaías no capítulo 49 ou 59, se eu não me engano, ele está dizendo: pode porventura uma mãe se esquecer do filho que a amamenta? E o texto está dizendo: sim, pode uma mãe esquecer do filho que a amamenta, porque tem muita mãe aí que abandona o filho. Mas o mesmo versículo diz: todavia eu, o Senhor, não te abandonei. Lá no capítulo 43, Isaías vai dizer: eu tenho você cravado na palma das minhas mãos, e das minhas mãos você não vai sair, porque operando Deus, quem impedirá? Glória ao nome do Senhor Jesus. Temos falado muito sobre isso nos dias atuais e consecutivamente nessas últimas semanas, dizendo que busque de Deus um espírito de discernimento, porque muitas das doenças e problemas dentro de casa é por causa desse espírito aqui acima que eu acabei de falar. E Deus nesta noite está liberando sobre a sua mente, Deus nesta noite está liberando sobre o seu coração, Deus nesta noite está liberando sobre a sua alma um espírito de discernimento. Se você se sentia rejeitado, você não vai se sentir rejeitado mais, porque você é príncipe e princesa do Senhor. Melhor, você é menina dos olhos de Deus. Quando o diabo toca em você, ele não quer tocar em você, ele quer tocar em Deus, mas ele toca em você para atingir Deus. Você vai sentir hoje o toque de Deus transformando a sua vida, e o espírito de rejeição vai ser lançado fora. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Estou acabando. Amargura são cicatrizes e doenças e marcas que não são causadas no corpo, mas são causadas interiormente. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, veja que a raiz de amargura, ela pode brotar, vos perturbe. Olha, vou repetir: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É isso que o diabo quer que você entenda. E você está entendendo o que ele quer: que você seja privado da graça de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Gente, eu vou ter que falar outra coisa aqui que o Espírito Santo acabou de falar comigo. Romanos capítulo 8, verso 31. Olha o que a Bíblia diz. Tem gente que já conhece esse texto aí de có e salteado. Romanos capítulo 8, verso 31, o diabo está soprando no seu ouvido e está ganhando espaço, está ganhando terreno, mas hoje você está sendo sarado pelo antídoto da palavra, a palavra que cura a sua alma. Ele diz assim no verso 31 do capítulo 8: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Eu tenho uma notícia para o diabo aqui: diabo, você não pode acusar mais não, porque a palavra de Deus está me curando, ela é antídoto contra o teu veneno. Não tem acusação contra os escolhidos de Deus, não tem acusação contra os santos de Deus, não tem acusação contra as santas mulheres de Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. É Cristo quem morreu por você, meu irmão. Não foi o pastor,
não foi a pastora, é Jesus quem morreu, ou antes, que também ressuscitou dentre os mortos, o qual ele está à destra direita de Deus, e também intercede. Jesus está lá agora intercedendo por você. Você caiu, ele está intercedendo. Você tropeçou, ele está intercedendo. Você pecou, ele está intercedendo. E ele está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui tem uma lista grande, não é pequena não. Ele diz assim: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele continua dizendo: porque estou certo que nem a morte, vai guardando e vai dando glória a Deus aí, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nesse universo poderá nos separar do amor de Deus que está no Filho. Tem amor no Filho, tem graça no Filho, tem perdão no Filho. Fica de pé comigo adorando. Tem misericórdia no Filho de Deus. Vai adorando enquanto eles vão louvando. Vai adorando, porque tem graça nessa noite, graça sem medida, graça abundante, abundante graça. Estenda sua mão para frente assim, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e recebi no meu coração todo o mal que o pecado me fez, toda queda aonde eu caí, em todo lugar aonde eu estava prostrado, eu me levanto diante do Senhor, porque o Senhor é o meu Jeová Rafá. Diga para ele: tu és o meu Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura e o Deus que liberta a minha vida, em nome de Jesus. Então vamos cantar mais uma vez: recebe a cura. E eu quero que você saia do seu lugar 2 minutinhos e declare isso na vida do seu irmão. Se alegre com ele, porque hoje houve cura nesse lugar. Existem 2 motivos para nos alegrar na casa de Deus: quando um pecador se arrepende e quando há transformação pela palavra. Eu quero que a irmã saia do seu lugar e confraternize aí com a sua irmã. Dá um abraço na sua irmã, diga para ela que você a ama. Irmão, diga para ele que você o ama. Isso, sai do seu lugar. Eu agora estou olhando para um povo curado. Eu agora estou olhando para um povo sarado. Sabe por quê, gente? Porque a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura e a palavra de Deus liberta. Engole essa, Satanás. Há poder na palavra. Engole essa, murmurador. Há poder na palavra. Quanto mais falarem, mais palavra de Deus teremos. Quanto mais tentarem, mais Deus se levantará em nosso favor. Você pode adorar